Eles disseram que eu não sou de lutar. Eles disseram que eu não posso ser. Eles disseram que eu não passo de. Amor é livro, sexo é esporte. Sexo é escolha. Oi, oi, minha gente. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos vendo aí, seja de manhã, de tarde, de noite mesmo, né? Bom, estamos aqui de volta, né? Falando de um tema. Ai, minha filha, estamos aqui agoniadas, porque o tema é muito interessante, viu? O tema é picante, é muito bom. E a gente vai falar hoje de um tema que Paulinha já apresenta, né, Rose? Pois é, gente, olha, tô aqui com a língua fervendo pra falar, mas eu vou deixar que a Paula fale. Olha, bora ver se ela fala mesmo, bora ver. Eu sei que ela fala. Ela fala, viu, gente? A gente tá muito bem acompanhada aqui hoje, né, gente? Que a alegria tá de volta. E qual é o teminha mesmo, hein, Paula? É um tema, assim, bem picante, Diz, Paula, estamos aqui. nos deixem gozar. Como eu fiz antes. Por favor, precisamos, né, meninas? Precisamos. E vocês, meninos, também, né? Vamos aprender com a gente e com a Liara, que essa menina é uma bagagem. Vocês vão poder, né, aproveitar um pouquinho hoje E o aqui. nosso objetivo, né, é justamente ver essa coisa da sexualidade, né, do gozo, como um princípio vital mesmo, saúde, essa necessidade mesmo que nós precisamos, que nós temos, né, de ter prazer. Por que não? Nosso corpo está preparado para isso, nosso corpo foi feito também para isso. Então a gente vai conversar com a Niara sobre isso e ela vai trazer umas coisas bem interessantes que a gente vai poder aprofundar. Fica com a gente até o final e aproveite para curtir, compartilhar, que tenho certeza, tá? Que não só nós vamos aprender muito com Niara e umas com as outras, mas vocês também. Isso vai chegar a muita gente, né, meninas? Sim. Certeza, né? O intuito é esse, porque as Desmedidas estão aqui para levar o melhor para vocês. Então, por isso trouxemos esse tema. Tenho certeza que vocês vão amar. É verdade. Né? Gente, e vamos apresentar a nossa convidada, né? Por favor. Nada melhor do que a Rose, né, Paula? Pra apresentar essa beldade que está aqui do meu lado. Eu disse, olha, vai ficar aqui. A Rosinha Verdinha aqui no centro. Ai, Pois Rose. é, essa jovem, né? Estudante de medicina. Eu tive que anotar, minha gente, que é um bocadinho de coisa, né? Ativista pelos direitos da mulher e da comunidade LGBTQ+. É interessada na saúde da mulher, né? E leitura como estilo de vida e ciência como guia. Olhe para a cabecinha dessa pessoa. Confiem na ciência. Lembrando, né, nesse período de pandemia e tudo, sempre bom lembrar. Com certeza. Pois é, estamos aqui com a nossa convidada. É somente uma menina, mas Sou uma menina. Não, eu olhei assim pra ela. Minha gente, sabe aquela pessoa que tá perto de você, que tem assim, pouca idade, mas aquela alma que você sabe que é antiga. Idosa. É antiga no sentido que ali tem uma bagagem de conhecimento que deixa a gente assim. Enquanto a gente ensaiava aqui um pouquinho, né? Ela já nos ensinou muito e ela tá aqui hoje. E assim, eu tô muito, muito, muito feliz com a presença dela, né? Ela inspira, assim, uma alegria, ela inspira, assim, uma confiança, sabe? E assim, eu já estou aqui, já babando para ver o que essa menina tem a dizer. E assim, muito bem-vinda, Niara, é com você, falar um oi. Muito obrigada por me receberem, meninas. Projeto de prazer vocês. nosso.
Ai. O projeto é necessário, importantíssimo e espero que continue por muito tempo, porque nós precisamos. Simbora. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para desconstruir. Isso aqui é a pontinha só do iceberg e vamos que vamos. Vida longa é desmedida. Vida longa, as medidas. Pois é, gente. E vamos começar perguntando, né? Porque é com perguntas que a gente constrói aí novas respostas e transformações, né? Transformações de vida. E aí a gente quer saber da Niara, não é? Uma coisa assim muito importante. Mas antes de fazer a pergunta direta, Niara, eu vou contextualizar brevemente, certo? Gente, para a filosofia epicurista, ela diz o seguinte, olha, é muito comum do ser humano a gente fugir da dor e buscar o prazer. Sim. Ou seja, o prazer é um princípio vital. A gente vive pelo prazer, vive por prazer. E se a gente está aqui hoje, foi também por conta de um ato sexual, papai e mamãe que gerou prazer, a gente, estamos aqui. Prazer é gozo e a gente precisa aprender mesmo a gozar essa vida, né? E a gozar também no sentido de ter orgasmo, de saber o que é um orgasmo, não é? Sim. E aqui hoje a gente está para falar sem entender que isso seja algo polêmico ou seja algo como um tabu. É algo vital e necessário, não é verdade? Sim. Então, minha gente, o sexo faz parte da constituição do nosso corpo e ele nos traz vida. Tanto a vida no sentido real, ou seja, a partir da copulação que nós nascemos, mas a vida no sentido também, vamos chamar de metafórico, não é? Porque, minha gente, uma pessoa que goza a vida, é uma pessoa mais alegre, ela realmente está feliz. Está satisfeita e realizada. Não é verdade? E a minha perguntinha é essa, Niara. Por que o sexo assim é importante para a vida, principalmente da mulher, já que o nosso foco aqui é falar para a mulherada, né? E aí a gente vai ver que para a vida da mulher essa questão sexual é um pouco ainda mais delicado do que para a vida do homem, mas a gente vai chegar lá já já. E a primeira perguntinha é essa: por que falar de sexo? Porque o sexo em geral é tão importante para a vida da mulher? Como vocês disseram, vocês duas, é algo natural e é algo inerente ao ser humano, a todos os animais, na verdade, mas o ser humano tem aquela coisa subjetiva do sexo, né? Não é só sobre a copulação, não é só sobre a reprodução, é sobre a sexualidade em si, que é subjetiva e que é necessária no sentido não só da reprodução, como eu disse, mas no sentido de se conhecer, no sentido emocional da coisa toda, no sentido psicológico e para a mulher, principalmente, porque ela está reprimida ali, então, para ela se libertar. É uma forma de libertação, o sexo também. Que massa, você falando aí, eu viajando. É uma forma de libertação. De libertação. E ela disse assim, olha, para o ser humano é bem diferente. Então não é esse ato só corporal, há um sentido, né? A gente precisa elaborar significações e aí a gente vai esbarrar em ideologias, vai esbarrar em padrões comportamentais que a sociedade quer nos impor, né? Então por isso que a gente, eu já ouvi muita gente dizer, eu acho que eu já ouvi isso também, o sexo ele não está só no corpo, ele está aqui na mente, sim, total. Não é? Depende do que eu penso, depende das minhas emoções, né, psicóloga? Tá bem tem a ver complexo. também, acho que a coisa, como é que você interpreta aquilo ali, né? O significado, como você falou, o significado do sexo para cada pessoa, né? E aí está relacionado, claro, ao contexto de vida de cada pessoa, né? Sim. De como aquela pessoa teve acesso a isso, né? a essa dimensão sexual, né? Dentro da família, dentro da cultura, de uma forma geral. Mas eu acho que é bem por aí mesmo. Então, você falando, me parece que é algo assim, né, Rose? Olha, parece que quanto mais eu vivo num meio em que falar sobre sexo não é algo constrangedor nem tabu, me parece que muito mais bem resolvida eu sou, não é? Sim. E que, com certeza, eu tenho mais chances aí de conhecer o meu corpo e de saber gozar, que não é tão fácil assim para a mulher, né? E a gente precisa tematizar isso aí, não é verdade? E nós temos, assim, só exemplo de mulheres, né, que passam anos em um relacionamento e elas chegam a dizer que nunca sentiram prazer, né? Quando você fala, você já gozou? Né? Porque assim, para muitas mulheres esse termo é terrível, né? Sim. Meu Deus, que Chulo, palavrão. né? Chulo, menina. Eu Como ela é vulgar.
Exatamente. A mulher direita. Eu sou mulher direita, então a mulher que usa direita, esse tu não termo. sabe, minha filha, você é mulher, tu não é direita. Entendeu? Então, nós temos muitas mulheres que não chegaram a esse prazer, né, do corpo. Então, assim, o gozar é você realmente ser feliz, né? Você ser alegre, é você descobrir no seu próprio corpo, né, como é bom ser você. Exatamente. Tem até um dado, né, Paula, sobre isso? Tem um dado que eu vou ler aqui, de uma pesquisa da USP. Essa pesquisa, ela mostra que 55% das mulheres não atingem o orgasmo numa relação sexual. Gente! Olha, e o número... Gente, 55%! Mais da metade das mulheres! Verdade. E assim, considerando que todo mundo faz sexo, né? Sim. Tirando assim, né? Os padres, as crianças, mas né? a maioria faz, Mas né? a maioria das pessoas faz sexo. Então, poxa, 55%. É muita gente. Alarmante. Sim. Muita gente. E E assim, eu acho que é bem maior, né? A gente estava conversando Sim. aqui e é complexo isso. E a gente precisa estar entendendo por que isso acontece. Sim. Isso é estranho, né? Se você tem uma relação, essa relação é para o gozo também, não é? Peraí, eu não consigo, então o problema está em mim? Não, eu acho que não é bem assim. Acho que a coisa é muito mais complexa. A gente está aqui para descortinar isso aí, né? assim, porque aqui para o homem é mais fácil, né? Viver toda essa sexualidade, gozar mesmo. E porque para a mulher não é tão fácil, Miara. Então, a gente tem o fator biológico, a mulher tem um corpo mais complexo, digamos assim, o homem é aquela coisa de, dependendo do tempo que levar naquele atrito, a coisa vai. Exato. Mas, principalmente, que eu acho que é o que pesa muito mais, é o fator social, é o fator psicológico. A mulher, ela foi ensinada que ela deve satisfazer o homem, não o contrário. O homem, ele tá ali para que a mulher venha e satisfaça o homem. Não é que o homem vá e satisfaça a mulher. Então, toda a indústria da pornografia, toda essa coisa que é mostrada e apresentada pra gente é nessa pegada de, não, a mulher tem que usar uma roupa sensual, a mulher tem que estar assim, assim. Atrair, né? Isso. A mulher é a Exato. passiva, o homem é o ativo. Minha filha fica quietinha. Exatamente. E depois que acontece, quando ele termina, acabou a relação. Sim, porque a realização dele aconteceu. Exato. A dela tanto faz. pra Porque ele, né? tá construída assim. A relação sexual é o prazer do homem. Ele teve prazer, fim, não tem por que continuar. Então, ela tá reprimida porque ela foi ensinada dessa forma e ela absorve aquilo. A gente acaba absorvendo isso. Verdade. Quando você chega na idade de ter uma vida sexual ativa, você tá com isso internalizado. Analisado. É a coisa da repressão sexual mesmo, Sim. né? Assim, que nos impede, nos deixa totalmente sem o traquejo, muitas vezes, para viver uma sexualidade de forma mais plena. Né? Então, muitas vezes, a gente é educada para ver o pecado, ver o feio, ver aquilo como algo que você, como uma mulher, né? Uma moça de respeito. Certinha, você não pode estar ali expondo o seu desejo, o seu prazer, porque isso meio que parece ser uma coisa de... Vão me chamar de quê, né? Exatamente. Essa preocupação. A preocupação com como a sociedade vai ver você, como os outros olhos vão olhar para você, não o seu, não é sobre você, em nenhum momento é sobre a mulher. Verdade. Entende? E como um parceiro vai olhar para você. Exato. Um parceiro também, né? Minha gente, também a gente vê diversas falas de mulheres que fingem. Entende? Não, sim. eu finjo, é mais fácil fingir, porque se ele chegou ao orgasmo, Interessante eu isso tenho aí. que fingir para satisfazer, para que ele Exatamente. ache que eu também... Que ele é o cara, Que né? ele conseguiu fazer alguma coisa, né? Ou até para finalizar também. Também. Porque, também. né, como eu disse, ele gozou, acabou a relação sexual. Não tem por que continuar. Isso E ela sabe que ele não vai fazer nada por ela também. Ela não vai continuar. Para Então, muitas mulheres não vamos é encerrar. prazeroso, então tudo que ela quer é acabar. Porque assim, pô, o cara não descobriu ainda como fazer ela gozar. Né? E por isso que a gente está aqui com esse tema assim, nos deixem gozar. Né? Não que a gente precise necessariamente
tá? De uma presença masculina ou feminina para ter o nosso gozo. O nosso corpo, ele vai chegar ao gozo dependendo de como eu vá manipular esse corpo. Né? Deixa eu falar para a doutora Niela, deixa eu deixar, né, a moça da medicina falar, certo? Mas para concluir essa questão que eu estou querendo colocar, eu me lembrei enquanto a Paula falava, né, dessa questão do orgasmo entre o parceiro e a parceira, ou a parceira e a parceira, ou vice-versa. O que acontece, gente? Há muita vergonha. Sim, isso. Certo? Porque assim, Exatamente. convenhamos que o orgasmo, o momento do gozo, é um momento assim, em que as pessoas se revelam, assim, vamos dizer, num momento bem animalesco. Sim. Não é? Há um certo descontrole, né? Há um certo descontrole, né? Não é razão, é por instinto, é por emoção, né? O gozo é algo assim que eu não conseguiria falar aqui, conceituar, né, o que é um orgasmo, eu não conseguiria, né? E parece haver uma coisa assim, de que esteticamente pode não ficar bonito. Isso! Aí sim, a vergonha, né? Ai, meu Deus, que escândalo! Vou fazer isso. Posso assustar, né? Pode não ser agradável Não para é? aquela pessoa. A gente Se polda, né? Esteticamente Sim. você fica preocupada, Né? né? Se aquela posição ali está favorecendo Isso, o os espasmos gemido. do corpo. Será que tá vai bom? se Será que tá no tom certo, na altura Olha certa? só, a preocupação que a mulher tem no momento da relação. Então, assim, é todo um processo. Ela não se preocupa só no gozar, né? No sentir prazer, mas é todo um processo. Né? Será que vai ser agradável para Exato. o companheiro? E mais uma vez, não é sobre ela. Não, é sobre ela. verdade. mas a ideia é justamente essa, né? Nós somos ensinadas a agradar. Exatamente. Esse é o problema. Por mais que a gente pense que isso não é mais uma verdade, ainda continua sendo uma verdade. Exatamente. Sim. E a vergonha da mulher e essa coisa dela não se soltar, inclusive Você no falou uma palavra, sexo, se soltar, né? É. E a gente se solte. ela mostra, ainda é uma verdade. Né? Verdade. E assim, eu acho que é muito uma questão de autodescoberta. Sim. Não é fácil. Às vezes você precisa, assim, encarar, não é? E assim, e ver também que independente do que pensem, como é que eu me sinto? O que realmente me faz gozar? Sim. Né? E isso daí faz a gente se entender que é necessário também pensar em formas diferentes ou não diferentes, ou seja, assim, a minha própria forma em que eu vá conseguir encontrar o gozo. Isso. Até porque a gente costuma rotular muito, né? Então se o padrão é esse, quem foge do padrão é o diferente. Então ele precisa ser excluído. E não é bem assim. A gente está aqui para desmistificar isso e dizer que existem formas muito particulares da gente gozar e cada um tem que encontrar, na verdade, Rose, dessa forma. Porque assim, isso é até para a saúde né? Mental e física da mulher. Não é algo, né, que, inclusive, semana passada, eu tive a oportunidade de receber uma mensagem, né, um áudio de uma mulher, e ela falando assim, que conheceu uma pessoa tal, e que foram para um motel, e que no momento do ato sexual, ela queria muito gritar, sei lá, e ela não conseguia, porque ela lembrava da outra relação dela, que o ex botava a mão na boca dela para ela não gritar. Então, assim, ela não conseguiu chegar em nenhum momento ao gozo dela. Porque não se soltou. Porque ela não conseguia se soltar. E aí, com essa nova relação, ela sentiu, mas aí ela se Veio a prendeu. vergonha, né? Entende? Porque, e agora? Se o outro prendia minha boca, né? Não faça, porque eu acho que ele se incomodava. Então ela achou que esse novo parceiro provavelmente tivesse esse mesmo comportamento. E ela disse, meu Deus, foi tão bom, mas eu não consegui me realizar. Olha só, gente. Que tragédia, minha gente. É uma realização. Que interessante isso que você falou. Porque a terapia cognitiva sexual é uma das vertentes, né, da terapia cognitivo comportamental. E isso tem muito de comportamento, né? De como ela foi reforçada a não expressar o seu prazer. Então aquilo ali ficou como um treino para ela. Né? Aquilo ali ficou como algo que ela aprendeu que aquilo ali era errado e bloqueou, né? Tá ali, não tem mais uma liberdade para
falar. Né? É porque é necessário, acho que esse autoconhecimento, né? Você conhecer o seu próprio corpo, na verdade. Ô, Ellen, mas eu acho que o número de mulheres que não se dá o direito de conhecer o próprio corpo é muito grande. Altíssimo. Sabe? É muito grande. Fala pra gente, Altíssimo. Miara, assim, um pouco que você conhece, assim, por exemplo, assim, sobre a anatomia da vagina, por exemplo, eu acho que, assim, é um grande mistério, né? Que eu acho que a própria mulher precisa descobrir, né? Quem dirá o homem, né? Se a própria mulher não conhece seu corpo, fica muito mais difícil ela ajudar e ensinar, assim, o seu parceiro a como é que ela pode, então, chegar, assim, ao orgasmo. Eu acho que é bem complexo, né? O aparelho sexual. Então, o aparelho todo da mulher é realmente complexo. A gente tem partes específicas do organismo da mulher que é preparado para funções específicas. A gente tem a função do parto, a função reprodutiva, mas a gente está falando de prazer especificamente. Então, a mulher é o único ser que tem, até onde eu saiba, pelo menos, que tem um órgão específico para proporcionar prazer. Ele não tem nenhuma outra função. Não tem nenhuma outra função. O único objetivo dele estar aqui é dar prazer para a mulher. Ele tem o dobro de terminação nervosa que o pênis tem. E o órgão é o clitóris. Isso significa que o nosso orgasmo é mais intenso que o dos homens? Sim. Ô, meninas, escutaram? Aí agora eu fiquei chocada, porque assim, diante do que ela falou, né? Olha, a gente tem um órgão específico para o prazer. Sim. Né? E aí o que acontece? Com essas terminações nervosas, tantas, a gente era para ter muito mais prazer do que os homens, né? Então, exato, Não é? exato. E aí a gente volta nessa mesma tecla sempre, que parece um fantasma que está assombrando a gente, que é sempre o fator social. Sempre tem esse fator, porque primeiro que já começa que a própria mulher não conhece sua anatomia. Ela não conhece que tem um botãozinho ali do prazer, um botão mágico esperando para ser usado. E ela não tem a coragem de pegar um espelho e se olhar na frente dele, porque tá errado fazer isso, socialmente não é aceito. A gente não sabe nem falar bem o termo. Não É sabe. clitóris? É clítoris? É o quê? Como é que é? É clitóris. Clitóris. Sim. Tá vendo? A gente não sabia. Gente, até o termo, né, desse botãozinho mágico a gente não sabia. É, o botãozinho A gente mágico. precisa aprender mais, né? E é interessantíssimo. Fale mais, fale mais. Então, a gente tem... as mulheres se confundem muito. A gente tem 3 pontinhos importantes ali na vulva, que eu sem desenho vai ser difícil de mostrar, mas a gente tem de cima para baixo, começando ali, a gente tem o clitóris. Embaixo a gente tem a uretra, que é por onde sai o xixi, por onde sai a urina. E abaixo a gente tem o canal vaginal, que é por onde sai a menstruação, o bebê, e por onde tem a penetração numa relação sexual heterossexual. Que, inclusive, isso me lembrou de uma coisa, você deu os dados aí da pesquisa da USP, é super importante, super interessante, porém, em relações heterossexuais, entre um homem e uma mulher, geralmente 65 e tantos por cento das mulheres, 60 e tantos por cento das mulheres não atingem o orgasmo. Ou seja, é mais do que 55%. Sim, Né? só que em relações heterossexuais. Só temos 30% de mulheres felizes. Em relações heterossexuais, sim. Né? Heterossexuais. E aí esse número cai bruscamente quando a gente vai para relações bissexuais, entre duas mulheres, no caso relações sáficas, e relações lésbicas cai mais ainda. Interessante, né? Impressionante, né, minha gente? Eu acho que a mulher conhece mais o corpo da mulher. Exatamente, E ambas, né? exatamente. A mulher Tem mais sabe prazer. onde tocar, como tocar. E o homem, às vezes, ele nem se preocupa tanto com isso, até porque, como eu falei antes, o papel, a estrela ali não é a mulher, né? É ele. É isso. É ele que tem o falo. A sociedade é fálica. Exatamente. Né? Tanto que a relação sexual, a gente está conseguindo desconstruir isso agora, mas ela é vista como penetração apenas. A relação só existe se há uma penetração. Se não há penetração, não foi relação sexual, foi preliminar. Não existe isso, gente. Sexo é sexo. Vê só. Sexo é sexo. Sexo oral é sexo. Não é porque a gente... preliminar. Não é preliminar. Preliminar é um jantar. Preliminar é um elogio. Essa
desconstrução. Eu adoro essas desconstruções, né? Porque faz a gente pensar, eita, é mesmo. A gente tem que tirar o falo do centro. Isso. Sabe, a penetração não é a estrela da coisa. O tocar já é a Não coisa é? em si. É tanto que a gente sabe? coloca esse preconceito da virgindade, né? Olha, Exato. teve penetração, rompeu o ímã, e a gente tem mulher que não tem nem esse ímã. Exato. pra romper. Então, Exatamente. Assim, porque teve a penetração, deixou de ser virgem. O que é? Mas você já tem. Olha, vamos chamar ela de novo? Pra falar e falar. Pois é, vocês que estão nos assistindo, digam lá nos comentários se vocês querem ela mais um pouquinho, para que a gente traga o tema político também. Pois é. Mas vamos continuar, né, minha gente? Mas assim, né, Embora- gente, mas já que tá falando de orgasmo, né, ela tá falando da anatomia da vagina, eu li em algum lugar, eu acho que nessas publicações, né, rápidas de Instagram, que dizia, acho que só a mulher tem 4 tipos de orgasmos. Já. Uma coisa importante. Então nação de estudo me fala, minha filha. Precisamos todas, né? Porque eu também fiquei assim, eu quero saber. Eu quero saber mais. A gente tá falando do orgasmo feminino, é o foco aqui, mas a mulher não é a única que tem o botãozinho do prazer, né? O homem também tem. Só que aí entra todo o tabu, o botãozinho mágico do homem é na próstata. E aí é bem sensível. E se ele souber usar, não precisa ser homossexual, não precisa ter uma orientação diferente da heterossexual. Basta você ser inteligente e usar o que seu corpo está oferecendo. Perfeito, adorei. Realmente, né? Realmente é muito tabu com Sim. relação a essa questão assim, não, sexo anal pro homem, o homem é gay, mas a gente tem nada a ver. Não. A Nina falou aqui brevemente, cientificamente, o botãozinho do prazer, achei bonito. Cientificamente. Cientificamente, né? Com a... Termos científicos aqui, botãozinho do prazer. Minha gente, mas como a cultura, né, pesa. Pesa pra homem e Demais. pra mulher, né? Demais. Ambos, né? Muito Castra a complicado. gente. Castra Poda o demais, nosso é prazer, verdade. isso é terrível. Mas que bom que a Niara tá aqui, né? Pra ajudar a gente. Pois é, que bom que as desmedidas existem, né, minha gente? Porque aí a Pois gente é, traz necessárias, esses necessárias. temas aí pra vocês verem. Vamos embora, né? Não pode parar. A última questão. Bora falar. Não é a última, não. A gente ainda tem sobre muito a a orientação perguntar. sexual. Menina, bora, Niara, falar sobre a Vamos. orientação sexual. Ela já começou Pois muito é. bem, eu fiquei assim encantada. Você, menina aos 24 anos, né? Pode dizer que já encontrou as formas de relações que te realiza enquanto mulher? Ó, deixa eu dar um parênteses aqui, viu? Vai, mulher. Ela disse assim, ó, menina, mas essa menina tá dando um banho. Disse que ela tinha uma alma antiga. Essa menina tem muita sabedoria, né? Pois então, assim, é. minha gente, é uma menina... Licença, eu sou a mais idosa daqui, das 4. É lindo, sem dúvida. Vou nem entrar nesse mérito. Pois é. E a Yara já encontrou, filha? Me conte. Já encontrei. E aí, mãe? Eu vou tomar uma água. E aí, Pode mãe? responder, minha Sentido, filha. né? E aí, mãe? Sim, já encontrei. Lá em casa a gente não falava tanto sobre isso. A minha mãe, ela nunca jogou esse shade, assim, ela nunca jogou essa vergonha pra mim, esse tabu. A gente nunca conversou de, tipo, sentar e falar, porque ela deixava aberto. Quando eu tinha alguma dúvida, eu chegava, perguntava, ela respondia objetivamente, enfim. A gente não sentava para debater sobre o assunto. E eu sempre fui bem curiosa, então busquei muito sobre aquilo desde nova. E aí eu acho que isso colaborou bastante. Desde novo, viu, minha filha? Desde nova, porque eu já aceitei. 5 anos de idade. Eu só tenho 24, mas realmente que interessante, né? E sim, sou assumidamente bissexual, graças a Deus. Consegui me encontrar e eu consegui ter essa revelação sobre mim e o conhecimento sobre o meu próprio corpo sozinha, que é um ponto que a gente tem que bater muito, a masturbação e a importância dela, né?
Como eu falei, a mulher, ela não tem não tanta... é pecado, né? Não, não é pecado. Se Deus criou, se colocou lá, é porque é pra alguma coisa. Mas gente, que há uma lavagem cerebral gigante, viu? Demais, demais. Eu conheço meninas, amigas, pessoas que não são tão próximas, mas que já conversaram comigo sobre que não se sentem confortáveis em se tocarem sozinhas. Você tá no seu quarto, você tá sozinha, você não tá se vendo se você não quiser. Mas você sente vergonha de quê? De você mesma? Qual exatamente é o problema? Tá criado. Eu me lembrei de uma história, né, que um amigo professor me contou, vou contar brevemente. A gente fala, e olha, se você não quiser, você não ouça, mas a gente fala. A gente tá empolgado, não vamos parar por causa do tempo, problema de vocês. Mas assim, vocês que O tema é ótimo. deixa lá rodando e vamos fazer outra coisa, né? Enquanto isso pra gente. Sim. E aí esse meu amigo professor disse assim, que um aluno perguntou assim, professor, me ajuda com uma coisa, né? O que é que eu faço? Olha, toda vez que eu estou lá no banheiro me masturbando, eu sinto que tem uma presença do demônio ali. Meu Deus, que Aí o professor, eu achei muito criativo, ele falou assim, menino, tu olha pro demônio e fala, sai daí que não é da sua conta. É o meu momento. meu momento, realmente. Que interrupção. É divertida de você falar pra ele. Você não mexeu com a ideologia dele. Você não xingou o pastor. Você só, de forma bem humorada, você tá dizendo, olha, menino, deixa Você está sendo inconveniente. isso, Licença. perfeito. Aquele momento ali É seu e culta a é seu e vida. só seu. Sim. Então, deixa fora a crença, deixa fora, né? Naquele momento ser você pronto ali. Sim. Pois é. Se tocar, você se conhecer para deixar que outra pessoa conheça você. Isso, Sabe? massa. Como é que você vai estar numa relação sexual, independente da sua orientação sexual, independente de quem é o seu parceiro, parceiro, não importa. Você precisa se conhecer para que a outra pessoa também possa ser até guiada por você. Ela não tem como saber o que você gosta se você não sabe. Exatamente. Então, Tem um manual, né? não tem uma receita. Cada pessoa, o erotismo de cada um é muito particular. O que me excita não é a mesma coisa que excita nenhum de vocês aqui. Então, a gente tem pontos específicos, como eu falei, todas nós temos o clitóris. Somos mulheres cis, todas nós temos o clitóris. Mas existem outras formas de excitar que é muito particular de cada uma. Exatamente, precisa derrubar esses padrões, né? Esses padrões de Mas eu quero perguntar heteronormatividade. uma coisa. Eu escutei você falar agora, nós todas somos cis. Sim. Porque explica isso direitinho. Então, pessoas cis são pessoas que se identificam com o sexo que foi designado quando ela nasceu. Então, nós todas fomos designadas mulheres quando nascemos e nós nos identificamos como mulheres hoje. Então, somos cis. Eu poderia dizer que todas as pessoas que não são trans são cis? Até onde eu saiba, sim. Não sei se... mas até onde eu saiba, até hoje, sim. E as pessoas trans é justamente o contrário. Ela foi designada como sexo quando nasceu e aí ela não se identifica com esse sexo. Então, se eu me identificasse com gênero masculino, por exemplo, eu seria uma mulher trans. Tá. Então, cis e trans, elas são opostos. Né? Isso. A forma como você se enxerga. Como você se enxerga com o seu papel assim de gênero na sociedade. São formas de identidade de gênero. Mas já a orientação sexual é nesse outra âmbito que ela coisa. está falando, né? Dessa questão de ser heterossexual, ou ser homossexual, ou ser bissexual, ou ser... Pansexual, ser assexual. A orientação sexual... Como a gente é maravilhosamente complexo. Sim. E complexa. E como é... Isso é tão bonito, não é? Eu acho. Eu acho lindo. Eu acho. Eu acho lindo. Porque... E lindo é ela falando pra gente e a gente entender. Gente, que massa, eu preciso, né? Eu A tenho que gente ter umas precisa aulas. crescer, a gente precisa crescer. A gente Com já está muito certeza, criança. gente, aprender, precisamos crescer e aprender. Vocês também, viu? Muita coisa a aprender, né? A gente tem que abrir. O mundo é muito mais do que o que a gente enxerga assim por perto, sabe? Ele é muito maior e tem muito mais coisa que a gente tá descobrindo todo dia. E é para o bem, Então, é para o melhor, né? Para a é. nossa evolução. Então, quando você falou aí, eu achei bem interessante, né? Essa questão também que toca no masculino. A gente está aqui enquanto feministas maravilhosas, lindas, empoderadas. Sim, com mas a gente não está certeza. aqui apenas pela causa da mulher, especificamente. A gente está aqui por uma equidade de gênero. Né? Isso. E no programa passado a gente trouxe José Edson aqui, a gente falou da causa masculina. Sim. Né? Mas aí eu também me lembrei dessa questão enquanto ela falava,
que essas normas todas que a gente impõe à nossa sexualidade, às nossas formas de prazer, elas também danificam as relações de prazer tanto para a mulher quanto para o homem. É claro que pesa mais a mulher, pesa, não é? Porque a gente sabe que a sociedade ela é falocêntrica, né? Então o foco é o homem, o foco é o prazer do homem. Mas em se tratando da mulher, desculpem, do homem, o homem também, ele deixa de ter o prazer por conta de tabus. E aí ela falou, por exemplo, né, dessa questão esqueci a metáfora, o pontinho... O ponto mágico do prazer. O ponto mágico do prazer masculino, que é a próstata, né? Então, assim, muitos homens deixam de ter penetração, e não exclusivamente, assim, tem que ser uma penetração com um órgão sexual, não é? É masculino, mas o homem, ele deixa também de excitar ali aquela parte anal por conta de um tabu, não é? Ah, é gay. Não, isso não significa orientação sexual. Exato. Né? E aí vai, assim, minha última pergunta para fechar, né? Que é a pergunta do seguinte, será que, assim, homens e mulheres vivem diferentemente essa sexualidade? Será que a sociedade, ela cobra diferente a homens e mulheres para viver, assim, essa sexualidade? Sobre a sexualidade? Eu acho que, no fundo, a gente está, assim, no mesmo barco, todas nós, né? De certa forma, sim, né? Porque a heterossexualidade é uma coisa bem imposta. Então, para o homem e para a mulher, ela é aquela coisa que é o normal, assim, é aceito como normal. Isso. Então, para ambos é difícil, é uma complicaçãozinha. Porém, para a mulher sempre tem um peso maior. A gente sempre tem um peso maior para carregar com relação aos olhares da sociedade, com relação às falas da sociedade. Você vê um homem gay e uma mulher gay. Na verdade, vou falar sobre a bissexualidade mesmo. Um homem bissexual, uma mulher bissexual, a mulher sempre é mais promíscua. A mulher sempre é mais, sabe? É sempre pior pra gente. É incrível, a gente não tem um minuto de paz em nada, né? Tipo, a mulher não pode nada. Ela nasceu porque é atrevida. Mas... É mais ou menos assim, né? Como assim você tem o homem, você pode ter os homens e você escolhe uma mulher, né? Exato. Essa noção de inferiorizar o feminino. Sim, então há muita discriminação, realmente. Só um ponto importante, a orientação sexual é sobre o que você se atrai. Apenas sobre o que você se atrai. Ela não tem a ver com sua identidade de gênero. Uma pessoa trans, ela pode ser homossexual ou ela pode ser bissexual. Não tem a ver. Outro ponto que eu quase esqueço de mencionar, mas que não é menos importante, são os intersexuais, que são pessoas que têm ambas características sexuais. Pênis ou ovário, e que no corpo dela, ou até cromossomos mesmo, que o corpo dela divide espaço para as duas coisas. Meu Deus, que interessante. Eu algo... não sabia. Nós somos perfeitos. Antigamente era o hermafrodita. Isso, se chamava assim. Só que como é uma palavra muito forte, a gente hoje tenta botar uma leveza nas coisas para evitar machucar alguém, sabe? Sem necessidade. Isso. De não ser normal, de ser algo muito estranho, né? Muito fora do normal. A gente está vendo o quanto a gente precisa aprender. Estamos só começando. Às vezes, Medidas está aqui para desmistificar É tipo uma aberração, isso aí, né, minha gente? né? E estamos aqui para aprender. Eu estou, óbvio, estou sujeita a erros também e a aprender cada vez mais. Eu estou aqui para isso. Não, mas eu aprendi demais. Eu quero mais. Eu gostei. Esse negócio do cis, eu adorei. Minha gente, vocês gostaram? Cá pra nós aqui. Rosi. Gostaram dessa pessoinha? Eu gostei, não. Eu amei. Minha gente, Amei. a Niara é filha da Rose, né? A gente tava brincando aqui, Rose, não vou pegar uma toalha, vou pegar uma dedinha, enxugar a baba dela, porque realmente... Orgulhando a minha mãe. Minha Vocês filha são incríveis, vocês são incríveis. Gente, muito obrigada. Eu sabia, assim, que prometia muito essa entrevista. Né? Mas ela ainda conseguiu me surpreender. Superou. Obrigada. Niara, você quer deixar, assim, suas palavras finais? Uma mensagem. Mensagem. Bota a gente pra aprender mais, tá? Eu peço para as mulheres que se abram, se conheçam, sabe? Se toquem, não tenham medo do corpo de vocês. Ele tá aí para ser tocado por você, para ser amado por você, principalmente. E só então deixe outra pessoa amar, sabe? Para os homens... Esse olhar dela foi fatal.
Também não tenha medo de se conhecer, também não tenha medo de explorar o seu corpo, não há vergonha nisso, não há medo nisso também. E se você tem a sua orientação sexual clara para você, ela vai permanecer sendo essa orientação sexual, não importa o que você faça, não importa como você explora o seu corpo. Ela vai continuar. Se você for segura e firme nisso, ela não vai mudar. E eu acho que é isso. Zero defeitos. E se mudar, tá tudo bem também. Exato. Seja feliz. Gente, eu tô muito Se ame e goze. E goze. Aprenda a gozar, nos deixem gozar, gozemos. Gente, merece palmas, viu? Olha, eu preciso. Maravilhoso. Eu preciso deixar uma mensagem. Deixa. Vá, Rose. Acho bonito mulher independente, que não se prende a padrões e que carrega no sorriso a coragem de ser quem ela quer ser. Ai, nós. Nós aqui. O bom é que o orgulho que ela tem de mim, eu tenho dela também. É só amor. Muito bom, gente. Olha só, gratidão, né? Porque assim, o programa realmente, né, pra mim, né, como desmedida, não só como mãe, tô, né, encantada, porque assim, muito ensinamento vindo de uma jovem, né? E assim, pra vocês, com certeza, eu acredito muito que vocês vão amar, né, estar aprendendo um pouquinho com a nossa Niara, né? Verdade. Eu tinha encerrado ali com as palavras dela. Quando ela fechou ali, né, a mensagem dela, mas eu que tinha dar que o tchau. Tinha que aparecer. A mãe, né? A cria, né? Então, assim, gente, ela tem toda essa honra, né, de se fechar. Então, dá um tchau final aí, Rose. Tchau. Não deixem de curtir, de ir lá no... A Paula é quem faz esse fechamento de YouTube, dá uma curtida, né? Bota aí pra seguir a gente, porque a gente tem muito conteúdo pra trazer pra vocês. E ó, tá vendo? Não é? Se não sabe, Compartilhem, gente, aí, porque as desmedidas precisam mostrar o que vieram fazer pra vocês. exatamente. Beijo. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Eles disseram que eu não sou de